Bom, boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite, né? É a primeira vez que eu venho tratar desses assuntos de um evento da Imagens, e é sempre uma satisfação atender a esses convites. Eu tenho acho que um duplo desafio ao tratar desse tema da regulação da concorrência, que é, em uma hora, conseguir apresentar de uma forma minimamente organizada um panorama de um assunto que é bastante vasto e complexo, e do qual eu creio alguns de vocês já devem ter algum contato, algum conhecimento, e, ao mesmo tempo, não cair em uma discussão muito superficial, né, que não conviria aqui. Eu espero conseguir alcançar esse intento. Eu vou começar a discussão apresentando a temática da regulação da concorrência a partir de uma perspectiva constitucional, não por uma inércia, né? Você pega um livro de qualquer assunto de direito, sempre começa com a perspectiva constitucional, mas porque é relevante. A gente consegue, numa leitura refletida dos dispositivos constitucionais, da ordem econômica, extrair algumas conclusões. A noção de concorrência ela aparece em dois momentos, acho que chaves, ali na ordem econômica constitucional, no artigo 170, ao elencar os vários princípios que norteiam a ordem econômica, e depois, de uma disposição mais expressa, um comando mais expresso ao legislador, de que se criem normas para reprimir o abuso do poder econômico. O que a gente pode extrair desses mandamentos constitucionais? Eu vejo dois pontos que me parecem essenciais e que depois vão se refletir na legislação ordinária e na forma como esse tema é tratado no direito infraconstitucional. O primeiro ponto é que, ao colocar a livre concorrência como um princípio da ordem econômica, o que o Constituinte quis fazer, o que você extrai dessa organização da ordem econômica constitucional, é que a Constituição pretendeu proteger e garantir um determinado ambiente econômico nos quais as relações entre os agentes econômicos vão se constituir. Então, falar em proteção à livre concorrência é uma garantia de um ambiente econômico com determinadas características. Determinadas características significa existência, a possibilidade de existirem relações de concorrência e, por conseguinte, a própria possibilidade de exercer a livre iniciativa fora de um ambiente onde você tem um mínimo de concorrência. A própria ideia de livre iniciativa, que é um dos fundamentos da ordem econômica, ela se relativiza muito. Uma consequência prática disso, que a gente pode extrair imediatamente, é a ideia de que o sistema normativo que vai cuidar dessa garantia desse ambiente econômico, ele está preocupado com instituições, com um modelo de organização da economia. Ele não está preocupado com direitos subjetivos individuais de agentes econômicos. O direito à concorrência, a regulação da concorrência, ela está, portanto, voltado a criar um ambiente econômico com determinadas características e não servir de proteção aos interesses privados de determinados agentes econômicos. Isso fica bastante claro, de uma maneira mais concreta, quando você compara o sistema normativo que nós vamos estar discutindo depois com outro microsistema normativo, muito mais associado ao direito comercial do que ao direito econômico, que é o tema da concorrência desleal. A concorrência desleal aparece lá na Lei de Propriedade Intelectual, principalmente na parte criminal. Você tem lá um tipo, no artigo 195, que tipifica algumas condutas de concorrência desleal. Então, você fraudar marcas, fraudar patentes, roubar segredos industriais do seu concorrente, subornar um funcionário do concorrente para ele te repassar segredos industriais. Esse é um microsistema tipicamente em direito privado. Na história do direito comercial, ele já, em alguma medida, já estava presente. E é uma preocupação voltada ao patrimônio, ao interesse do empresário privado. Isso não está tanto focado em um ambiente econômico, na garantia desse ambiente econômico, como estão as regras de concorrência. Claro que, ao proteger o ambiente econômico com essas características e ao reprimir certas condutas que podem distorcer essas relações de concorrência, eu vou estar, de forma imediata, claro,
atendendo também certos interesses privados de empresas que estão no mercado. Mas o foco principal é um foco de cunho mais institucional, né, proteção ao mercado. E a segunda conclusão que a gente pode tirar da leitura constitucional é que a Constituição ela legitima o exercício do poder econômico. Isso pode até para alguns soar contraintuitivo, né? Como assim? Eu tenho toda uma regulação da concorrência exatamente para lidar com o poder econômico e você está dizendo que a Constituição legitima o poder econômico? O poder econômico ele não é um desvalor jurídico. Não é uma empresa, um agente econômico ter poder econômico não é um desvalor jurídico. Assim como o poder político. O poder político é parte da nossa organização social. O poder econômico é parte da nossa conformação econômica. É uma derivação do exercício da livre iniciativa. O poder econômico, em situações normais de mercado, a empresa adquire ao ter sucesso no seu empreendimento, né? Ao atrair clientela, ao atrair consumidores, uma parcela cada vez maior do mercado, ela vai formando uma estrutura de poder econômico. Então, isso é uma consequência até da existência de mercados e da livre iniciativa, não é, portanto, um desvalor. Isso fica muito claro no artigo 173, parágrafo 4º, ao afirmar que a lei reprimirá o abuso do poder econômico. Então, o problema é sempre a conduta abusiva. O direito à concorrência está voltado a essas situações de abuso no exercício do poder econômico, mas não no combate ao poder econômico por si só. Isso traz consequências práticas também. Se eu não posso combater o poder econômico por si só, eu não posso, Estado, né, legislador, querer alterar estruturas de mercado sob a mera justificativa que elas são muito concentradas. Então, a estrutura do mercado de distribuição de cerveja, fabricação e distribuição de cerveja é muito concentrado. O legislador pode achar concentrado demais, que o ideal seria ter várias micro cervejarias no Brasil inteiro. Então, vamos fragmentar a Ambev em 30 micro cervejarias. Ele não pode fazer isso, sob o argumento que tem muito poder econômico concentrado. O poder econômico não é, portanto, um desvalor. Você não pode querer fragmentar, mudar estruturas de mercado só em razão da existência de poder econômico. O que você pode, claro, é uma perspectiva de sanção. Você pode reprimir o poder econômico e até a lei prevê isso, a legislação da concorrência prevê isso, e me parece compatível com essa noção constitucional. Você pode, como sanção, fragmentar o poder econômico. Isso você teve recentemente, e essa discussão vai chegar inevitavelmente, aliás, já chegou, e vai aos colegas de vocês da primeira região, lá em Brasília, vão enfrentar essa discussão, no caso do cartel de cimentos, onde o CAD, além de aplicar multas bilionárias, determinou a venda compulsória de parte das empresas envolvidas. Então, mais ou menos 1/4 da capacidade de Votorantim, Intersement, as grandes cimenteiras, o CAD impôs como sanção essa desfragmentação. Tem muito poder econômico aqui, eu estou desfragmentando. Mas a justificativa não é o poder econômico pelo poder econômico, é porque aquele poder econômico foi usado de forma abusiva. Então, como consequência, você está sancionando esse poder, fragmentando aquelas empresas. E por que a concorrência importa nessa perspectiva constitucional ainda, né? Por que a Constituição ela organiza uma ordem econômica em torno levando em conta, pelo menos, organiza em torno da livre iniciativa, mas levando em conta o tema da concorrência. Qual que é a relevância da concorrência? Um primeiro ponto é que a concorrência ela garante o exercício da liberdade econômica. A Constituição, você pode olhar a Constituição como tratando de um lado, que é o modelo clássico da Constituição, a organização do poder político, das prerrogativas dos agentes públicos, da distribuição do poder político na sociedade. E as constituições do século XX trazem muitas também uma ordem econômica, que tenta fazer a mesma coisa do poder econômico. Então, assim como de um lado você vai ter a disciplina e as garantias relacionadas às liberdades políticas, aqui no âmbito econômico você tem a disciplina e a garantia das liberdades econômicas. Então, a garantia desse ambiente institucional onde você tenha concorrência, ela viabiliza o exercício de liberdade econômica. Como eu disse antes, não dá para imaginar que eu tenho livre iniciativa de fato sem que haja um ambiente econômico que propicie o exercício da livre iniciativa. Se é um monopólio, se eu tenho um poder econômico absoluto, não tem escolha, não tem espaço, não tem como exercer a livre iniciativa. Essa garantia, essa liberdade constitucional de natureza econômica ficaria uma liberdade muito formal sem a proteção à concorrência.
E depois a dinâmica da concorrência nos mercados, ela traz inúmeros benefícios sociais. Claro, a gente não pode transformar tudo isso em regras. Existem mercados onde a concorrência pode funcionar de forma ruinosa, né, gerar desperdícios sociais. Mas, em regra, nos mercados onde há concorrência, os empresários, os agentes econômicos, são forçados a se tornar mais eficiente. O que acontece quando você tem um concorrente no mercado? Você vai ter que, para continuar com a tua participação no mercado, com a tua clientela, você vai ter que reduzir seu preço, e para isso você tem que ou reduzir sua margem de lucro ou se tornar mais eficiente, né? Tem um ganho para a sociedade como um todo, tem menos recursos sendo usados para exercer aquela atividade que se tornou mais eficiente. Ou eu vou ter que inovar, né? Criar novas coisas, oferecer um produto diferente. Então, a concorrência também impulsiona esse processo de inovação, né? E com isso vai gerar benefícios sociais e gerar mais trabalho para o agente econômico, né? É por isso que eu preciso de um sistema que regule a concorrência, porque, na perspectiva do empresário, na perspectiva individual do empresário, o comportamento racional não é concorrer. O comportamento racional do empresário é tentar se acertar com os seus concorrentes para que não concorram. O comportamento coletivo, do ponto de vista dos empresários, que faria mais sentido, é eles se comporem e dividirem o mercado de uma forma que eles não precisem concorrer. A concorrência traz incerteza para eles, reduz a margem de lucro, então é muito mais confortável formar um cartel, muito mais confortável se tentar falsear a concorrência. Por isso que eu vou precisar de um sistema de proteção e de regulação à concorrência. A concorrência ela não é um dado natural dos nossos mercados, basta deixar que ela vai florescer. Não, assim como os próprios mercados não são um dado natural, eles são uma construção institucional, em grande parte jurídica, né? Não posso falar de mercado se não tem direito de propriedade e direito de contratos regulados. Então, eu preciso dessa moldura jurídica para que o mercado exista. Da mesma forma, para que o mercado exista com essas características de concorrência, onde as relações vão se dar de forma concorrencial, eu preciso garantir isso, né? Estimular isso. Não vai florescer como cogumelo depois da chuva. Não, tem que ter lá os mecanismos institucionais para fazer isso acontecer. E um outro dado que também chama a atenção é que aquele mercado idílico que muitas vezes aparece na teoria econômica, né, que remonta lá às descrições do Adam Smith sobre a realidade que de fato ele via naquela época dele, pequenos comerciantes concorrendo um com os outros, aquilo é uma realidade de um capitalismo nascente. A realidade do capitalismo industrial e pós-industrial é uma realidade de grandes empresas e um alto investimento em custos fixos, em capital, né? A forma como nós desenvolvemos a atividade econômica hoje exige uma concentração muito grande de capital, de recursos, e para viabilizar essas empresas que concentram muito capital, elas precisam ter parcelas muito grandes no mercado, precisam ter poder econômico. Por exemplo, o setor de transporte aéreo, que todos nós usamos, não é um setor que você vai achar que pode organizar naquele modelo da economia clássica, né, fragmentado. Então, vou ter 50 companhias aéreas disputando o mercado doméstico brasileiro. Não vai funcionar, vão quebrar 45. É um mercado que, para se viabilizar, para eu ter uma empresa que se torne viável, ela precisa ter uma parcela muito grande do mercado, para remunerar toda aquela estrutura que ela cria, para poder oferecer aquele serviço. Então, inevitavelmente, o mercado com as características do brasileiro vai ter 3 empresas, 4 no máximo, empresas nacionais de transportes aéreos. Isso acontece em vários setores. Para nós termos vários desses produtos que nos cercam a preços tão irrisórios, né, você paga alguns centavos para ter um lápis, poucos reais para ter uma caneta. Pensa a complexidade do processo produtivo de se fazer uma caneta. Né? Você vai da mineração, né, até... Ou canetas de plásticos vai da petroquímica também, uma atividade mineradora, extração de petróleo, até um complexo processo que leva a esse resultado final e depois uma complexa cadeia logística. Como é que chega tão barato aqui? É escala de produção. Você não está produzindo uma caneta, você está produzindo bilhões dessas unidades. E para que as empresas tenham essa escala e viabilizem, portanto, essa atividade e consigam oferecer esses produtos a esses preços tão baixos, elas precisam ter um tamanho muito grande. Então, além de não ser natural a concorrência, a característica das empresas na nossa economia industrial e pós-industrial é de empresas concentradas. Essa é a realidade do mercado. Alguns mercados vão chegar ao extremo de estarem organizados em torno de monopólios e
a regra geral é que muitos dos mercados vão ser oligopólios, poucas empresas. E esses oligopólios são o campo fértil para o falseamento da concorrência, para a formação de cartéis. Os cartéis, que é essa combinação, esse arranjo entre concorrentes para não mais concorrerem, que é o racional, é racional para eles fazerem isso, mas socialmente é indesejável, isso é muito mais fácil em ambientes de oligopólio. Pela razão óbvia de que é muito mais fácil você organizar, combinar alguma coisa entre 4, 5 agentes econômicos do que entre 150. Né? Você não consegue nem reunir todo mundo para falar de preço. Tem que fazer uma assembleia, colocar no jornal para se reunir, sei lá, todas as farmácias de Porto Alegre para combinarem preço. Então, dificilmente você vai ter cartéis no mercado como o de farmácias, ou no mercado de advocacia. Né? A alternativa ao cartel no mercado como de advocacia, onde você tem, sei lá, alguns milhões de advogados no Brasil, é você ter uma instituição que impõe preço, no caso do preço mínimo que a ordem estabelece. Então, isso tem um efeito econômico similar a um cartel, estabelece um piso de preço que a concorrência não consegue ir abaixo daquilo. Mas o cartel, propriamente, se não forma no mercado como o mercado de advocacia. E quando eu tenho um cartel, que é o principal problema à concorrência, eu vou ter vários efeitos do ponto de vista social são negativos. As empresas vão parar de estar pressionadas a reduzir seu preço, então, portanto, a consequência é um aumento de preço. O aumento de preço leva a uma redução da oferta, menos consumidores vão demandar aquele produto, porque é um preço mais alto. Do ponto de vista da teoria econômica mais formal, o grande problema do cartel não é tanto que o preço aumente e haja uma transferência de renda dos consumidores para as empresas que estão se cartelizando. Da economia neoclássica, isso aí é neutro do ponto de vista da eficiência. O problema do cartel é que, com o aumento de preço, um número menor de consumidores passa a consumir aquele produto. Isso gera uma ineficiência. Então, aqueles consumidores poderiam estar sendo atendidos e não estão porque o preço subiu em função do cartel. Então, você vai ter vários tipos de ineficiência gerados no mercado em função dessa que é a conduta mais danosa e mais típica de falseamento à concorrência. Eu trouxe aqui, só por curiosidade, alguns exemplos práticos, já estão um pouco datados até. Bom, isso aqui é um exemplo compilado pela antiga Secretaria de Direito Econômico, de uma investigação que eles fizeram em conjunto com o Ministério Público, acho que era em João Pessoa. Os postos de gasolina formaram um cartel, e o que o gráfico está indicando, né, a partir do momento que aquele ponto está destacado, ali é o ponto em que a Operação 274, que é uma operação da Polícia Civil local, para fazer busca e apreensão, pegar documentos, prisões preventivas de pessoas envolvidas no cartel, a partir daquele momento o preço começa a cair. Né? Independentemente do resultado da investigação, o próprio susto que foi dado aos agentes econômicos fez com que o cartel se desmontasse e as empresas passassem a concorrer e o preço caísse. E o que acontece? À medida que o preço cai, você tem um aumento do consumo da gasolina. Né? Então, isso retrata bem esse efeito do cartel. O cartel mantém um preço em um nível que faz com que o consumo fique ineficiente, menor do que ele poderia ser a um preço competitivo. Um outro exemplo aqui, também compilado pela SDE, pela Secretaria de Direito Econômico, é de um cartel mais trivial, né, um cartel das autoescolas de Campinas, e aqui o arranjo era via sindicato das autoescolas, eles definiam lá umas tabelas de preço que todos praticavam. Quando o cartel foi rompido, também por conta do início de uma investigação, se teve uma abrupta queda no preço. Então, isso são exemplos até pequenos, né? A nossa economia é afetada, às vezes, por cartéis muito mais pesados, que causam danos muito maiores, mas mesmo esses exemplos pequenos, você consegue ver como tem variações, tem impacto sobre o consumidor, impactos relevantes. Né? O que dizer de cartéis de grandes siderúrgicas, grandes empreiteiras, que repercutem aí sim por todo o sistema econômico. Bom, então, justificada a importância desse tema e a sua fundamentação constitucional, eu vou tentar fazer uma apresentação sistemática e abrangente do que é o nosso sistema de defesa da concorrência. Característico desse sistema, eu imagino que alguns de vocês já saibam, já têm um conhecimento mais aprofundado sobre isso, você ter um convívio, uma repartição de competências aí entre a esfera administrativa e a esfera penal. Então, a primeira lei citada ali é uma lei, a 2529 é uma lei de caráter administrativo, cria sanções administrativas, um processo administrativo de repressão.
e as outras leis são de caráter penal, trazem tipos penais relacionados à garantia da concorrência. Em tese, você poderia também, e de fato acontece, chega ao judiciário, imaginar reparações cíveis por esses atos. Então, um cartel é um ilícito, administrativo e penal. Aqueles que sofrem um prejuízo por conta do ilícito, pela própria legislação civil, pelo próprio Código Civil, teriam um fundamento para pleitear uma indenização em relação a quem praticou o cartel. A própria lei de concorrência menciona essa possibilidade, não precisaria. Você tem um ilícito administrativo, causou um dano, o Código Civil já te daria um fundamento jurídico para entrar com uma ação. Existem algumas ações movidas aqui, isso aqui vai cair sempre na Justiça Estadual, em regra, via de regra vai cair na Justiça Estadual, não é difícil ver situações onde isso possa ser atraído à Justiça Federal, mas existem algumas ações de reparação cíveis relacionadas ao cartel de gases industriais, cartel do aço, e há também ações civis públicas que o Ministério Público, por vezes, propõe pedindo reparações por danos coletivos, danos morais coletivos. E aqui tem uma discussão um pouco mais complexa, porque essa reparação por danos morais coletivos, ela meio que se sobrepõe à própria sanção administrativa que os órgãos do CAD impõem. Porque a sanção do CAD ela vai para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, que é o mesmo fundo para onde vão parte das verbas arrecadadas em ações civis públicas, e deveria reverter em prol de medidas que atendessem os interesses difusos e coletivos. Mas esse é um tema onde o Brasil ainda está, acho que, engatinhando, e acho que ainda tem uma série de dificuldades para verificar se o judiciário civil, de fato, vai ser um elemento importante na repressão a esses ilícitos. Em outras jurisdições, nos Estados Unidos, por exemplo, é um dos principais elementos, porque as empresas que sofrem danos, elas têm garantido o direito de receber 3 vezes o valor do dano. Então, você tem uma indústria quase imensa de empresas que buscam esse tipo de reparação, advogados que só fazem isso, e é um elemento importante na perspectiva deles de desestímulo a esse tipo de sanção, de conduta. Bom, no âmbito administrativo, você vai ter uma lei bastante abrangente, que pretende ser aplicada a todo e qualquer agente econômico, inclusive, vocês podem ver pelo artigo 31, a pessoas jurídicas de direito público. Existe, eu comentei antes o exemplo da ordem, dos honorários mínimos que a ordem impõe. Existe uma investigação, o CAD chegou a abrir uma investigação, não se concluiu ainda, contra a ordem por conta disso. E a ordem é um ser meio híbrido, se é direito público, não é direito público, ela afirma que é uma autarquia. Então, mas essa discussão não teria nem pertinência, porque a lei é muito clara no sentido de abranger, inclusive, pessoas jurídicas de direito público. Então, todo e qualquer agente econômico, quem exerce uma atividade econômica, ou quem pode influenciar o exercício de uma atividade econômica, os sindicatos, a ordem, os conselhos regionais de medicina, de farmácia, todo mundo estaria, em princípio, sujeito a essa lei. E a lei ela traz um sistema administrativo de repressão, ela organiza, não foi ela que criou, mas ela reorganizou uma autarquia federal, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a quem cabe investigar e punir essas infrações. Então, a lei disciplina um processo administrativo, não vou me alongar nisso, são vários processos administrativos voltados à investigação e punição dessas infrações. É um processo quase inquisitorial, como costumam ser muitos processos administrativos, porque o mesmo órgão investiga, pune os agentes econômicos. Claro que você tem uma atenuante dessa vertente inquisitorial, porque são instâncias separadas no órgão, no CAD, que fazem cada uma dessas coisas. Então, quem investiga é um órgão de superintendência geral, que tem um superintendente e uma equipe embaixo dele, e quem aplica as sanções é um tribunal, que funciona separadamente. Então, você tem alguma limitação nesse procedimento de natureza mais inquisitorial. E a lei vai também, obviamente, além de regular esses aspectos procedimentais e institucionais da organização do órgão, vai prever as condutas e as sanções cabíveis em relação a essas condutas. Aqui a definição das condutas, ela eu não diria sui generis, porque isso aparece em outros campos do direito, mas ela é diferente do que você muitas vezes encontra no direito penal. A hipótese de incidência da norma sancionadora não descreve propriamente uma conduta, um ato, matar alguém, o furto, um ato concreto.
ela descreve fins que esses atos podem realizar. Então, não importa o tipo de conduta, mas se o objeto dela, que é o caso típico do cartel, objeto, qual é a razão de ser do cartel, o que as partes estão buscando? É falsear a concorrência. Então, se o objeto é esse, ou se os efeitos são esses, você tem o ilícito. Então, o ilícito é definido em função do resultado de uma conduta, que pode ser, na verdade, qualquer conduta. Isso leva, inclusive, à situação que pode parecer paradoxal, mas não é, de que a mesma conduta em um contexto é um ilícito e em outros não é. Então, um novo concorrente no mercado, está tentando entrar no mercado, começa a praticar preços abaixo do custo de forma reiterada. Isso não é um problema, em princípio, é uma conduta até esperada. Esse preço abaixo do custo é parte do investimento que ele tem que fazer para convencer o consumidor a comprar o produto dele. É uma nova marca de, sei lá, de café, de sabonete, uma nova lanchonete. Até aquela marca ficar gravada para o consumidor como algo de qualidade, como algo que transmite uma informação, ajuda a nivelar a simetria de informações, como a professora Paula comentava aqui de manhã, precisa de um investimento. Então, o preço abaixo do custo é parte disso. Não tem um ilícito aqui. Agora, se é uma grande empresa que já tem, sei lá, 50%, 60% do mercado, ela começa a praticar preço abaixo do custo, isso pode, daí sim, ter um efeito de falsear a concorrência. Vamos pegar um exemplo mais concreto ainda. Se você vai, acho que viagem aqui de Porto Alegre não dá para ver tanto isso, mas se você vai Ponta Aérea Rio-São Paulo, os horários lá, 20 em 20 minutos, tem voo saindo. Goltan, 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 de repente aparece um da Avianca. Depois mais Goltan, Goltan, no final da manhã tem mais um da Avianca. A Avianca, para tentar sobreviver nesse mercado, ela praticar um preço abaixo do custo, não vai ter o efeito de falsear a concorrência ou de excluir concorrentes do mercado. Ela não vai quebrar a TAM praticando preço abaixo do custo em um horário da ponte aérea. Não vai ter esse efeito. Agora, Gol e TAM praticarem preço abaixo do custo exatamente no horário da Avianca, que coincidentemente é o horário mais barato para se voar, para Brasília é a mesma coisa, né? Você vai de São Paulo, Brasília, Curitiba, Brasília, acho que aqui também deve ser a mesma coisa, quando tem a Avianca no meio, o preço cai. Se elas começam a praticar preço baixo custo exatamente naquele horário, isso vai ter o efeito de tirar aquela empresa do mercado, vai excluir aquela empresa do mercado. Então, a mesma conduta no mesmo mercado, mas praticada por agentes diferentes, ela vai ter um tratamento diferente. Ilícito em um caso, lícito em outro. Por quê? Por conta dos efeitos. Os efeitos, o que importa é avaliar os efeitos. E a definição de quais são esses efeitos são realizada de forma bastante ampla. É tão ampla que a própria lei, no artigo 36, depois traz uma lista de exemplos para tentar dar um pouco mais de concretude a isso. E aí menciona, no parágrafo 3º do artigo, não reproduzir. Aí vai mencionar o cartel, vai mencionar o preço predatório, que eu acabei de comentar aqui, para tentar dar ao intérprete um pouco mais de concretude a essa hipótese de incidência que é descrita de maneira tão ampla. Né? Os 4 incisos ali são bastante abrangentes. O primeiro, na verdade, pode abranger qualquer coisa, né? Limitar, falsear, de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa. O que eu, como intérprete e olhando o que acontece na prática da aplicação dessa lei, comento para tentar organizar, tentar dar mais concretude a esses incisos. Na verdade, se você for olhar o que os órgãos de defesa da concorrência fazem na prática, os exemplos que a doutrina trabalha, por mais amplo que sejam esses incisos, a gente na prática vai estar tratando de dois grandes conjuntos de condutas, que na verdade são os referidos ali no inciso 2, dominar mercado relevante, e no inciso 4, exercer de forma abusiva a posição dominante. Então, os dois grandes tipos de ilícitos concorrenciais é a dominação de mercado e o abuso de posição dominante. O primeiro, ilícitos que levem a uma posição de poder no mercado, então condutas que permitam formar uma estrutura de poder no mercado, e a segunda hipótese, um abuso dessa posição de poder. Exemplos da dominação de mercado ilícita é o cartel que eu já citei. O que é o cartel? Um arranjo coletivo para aquelas empresas coletivamente passarem a dominar o mercado, não mais concorrem entre elas e passam a atuar em conjunto no mercado, exercer coletivamente um poder econômico que aquele arranjo entre elas permite. E essas condutas, o cartel é uma conduta coletiva, não tem o cartel de um só, mas há também exemplos de condutas unilaterais. A predação, que eu exemplifiquei antes, o preço predatório, é uma conduta unilateral. Tem outras modalidades de predação, a predação tecnológica, eu começar a criar mudanças no paradigma tecnológico, onde eu sou a empresa dominante, para evitar que outras empresas entrem no mercado. Então, isso vai ter o potencial de falsear a concorrência.
ou de excluir concorrentes do mercado. E o abuso de posição dominante é abusar de uma posição dominante que eu alcancei de uma maneira legítima, né? Porque a dominação de mercado ela é ilícita em alguns casos e não é em outros. O próprio artigo 36 esclarece isso. Como eu comentei, aqui tem uma concorrência pesada hoje, né? Mas eu dou aula na Santos Andrade, ali em Curitiba, os curitibanos sabem, é o palco favorito de manifestações e a minha janela é sempre virada para a praça, então eu estou acostumado a tentar... Oi? Estou acostumado a tentar lidar com... Então, o próprio parágrafo 1º do artigo 36, ele esclarece que nem toda dominação de mercado, nem toda conduta que leva a uma dominação do mercado, ela é ilícita. Está relacionado àquilo que eu comentei no início. Ter poder econômico não é ilegítimo por si só, não é um desvalor jurídico. E seria uma legislação esquizofrênica se ela quisesse tratar qualquer dominação de mercado como ilícita, porque a consequência do processo de concorrência no mercado é, eventualmente, levar a estruturas de dominação de mercado. Como comentei no início, a empresa que tem sucesso no processo de concorrência, que está legitimamente concorrendo, captando mais consumidores, né? Uma Apple, por exemplo, que consegue na inovação captar consumidores, fazer as pessoas, né, ficarem fazendo fila na porta para comprar um aparelho, que é poder, cria poder de mercado, mas é um poder de mercado que decorre da capacidade de inovação dela, a capacidade dela de atrair os consumidores, oferecer um produto que os consumidores queiram, reduzir os seus preços. Então, a lei não poderia tratar esse resultado natural do exercício da livre iniciativa como um ilícito, mas seria um contrassenso. E não o faz. Esclarece, cria uma hipótese de exclusão da ilicitude da dominação do mercado quando ela decorre do processo natural fundado na maior eficiência do agente econômico em relação aos outros concorrentes. Então, o concorrente eficiente, ele, de fato, ele quebra os seus outros concorrentes menos eficientes. E, aliás, essa é uma das grandes dificuldades na aplicação do direito da concorrência. As autoridades acabam focando no cartel por dois motivos. Primeiro, o cartel é sempre deletério, sempre traz resultados negativos à concorrência, e depois que é muito mais fácil punir um cartel, né? O cartel está punindo pelo objeto, as pessoas estão combinando o preço, ali eu provo o acordo, consigo punir. As outras condutas, você tem uma dificuldade maior de separar o que é ilícito do que não é ilícito, porque é normal que o concorrente mais eficiente quebre os menos eficientes, né? E eles vão reclamar, vão dizer, olha, é um abuso. E aí você separar o que é abusivo do que é uma estratégia legítima de inovação que vai eventualmente colocar em risco a sobrevivência de outras empresas é um exercício difícil. Mas, de toda forma, obter domínio de mercado em decorrente da maior eficiência no atendimento dos consumidores, na inovação, em ser melhor que os concorrentes naquilo que os consumidores desejam, não é um ilícito. Então, nem toda dominação de mercado é ilícita. Agora, alcançar dessa posição dominante no mercado, abusar dela para prejudicar os consumidores, impedir que novos concorrentes entrem no mercado, aí você vai ter um ilícito. Então, o que a lei vai reprimir é esse abuso de posição dominante. O caso, isso dos anos 90 ainda, né, o caso Microsoft, bom, alguns críticos da regulação da concorrência falam que, na verdade, isso aqui é uma grande perda de tempo, que as mudanças da tecnologia do mercado já tornam, já por si só, elas já resolvem esses problemas, né? Na década de 90, a Microsoft era a grande empresa de informática. Hoje em dia, ela é quase uma pobre coitada correndo atrás do Google, né? Ela perdeu o bonde para onde vai a indústria é um pouco exagero falar que é uma pobre coitada, mas ela perdeu o bonde. Ela não é mais uma empresa dominante como foi no passado. Ela está tentando sobreviver dentro de um novo modelo de negócio que não é ela mais que dita. Mas nos anos 90 ela era a grande empresa. E ela tinha um quase monopólio nos sistemas operacionais Windows, ainda em alguma medida tem, mas esse monopólio tinha decorrido de um exercício legítimo da atividade econômica dela, a habilidade dela frente aos seus concorrentes. Agora, nos anos 90, ela foi acusada de abusar desse poder econômico. O que ela fez? Como quase todos os computadores tinham sistemas operacionais Windows, e ela percebeu que a maré estava mudando e a internet passaria a ser um fator muito determinante nesse mercado, ela quis bloquear o acesso de concorrentes em um outro mercado, que era o mercado de navegadores.
e acho que alguns de vocês talvez lembrem do Netscape, os mais antigos, os mais velhos, mas o Netscape era o grande navegador na época, tinha, sei lá, 80% do mercado, e hoje desapareceu praticamente, em parte por uma estratégia bem sucedida e abusiva da Microsoft. A Microsoft, por exemplo, ela criou rotinas do sistema operacional Windows para tornar a experiência de usar o Netscape mais desagradável, ou seja, tornar mais lento, aquela página que não carrega, às vezes não é a conexão, não adianta falar mal da GVT ou da Brasil Telecom, da Oi, o problema não é a operadora, era o próprio sistema operacional que rodava naquela época, tinha rotinas que faziam isso acontecer. Então, isso é um abuso de posição dominante. Aqui, nesse caso, é um abuso que se confunde com uma dominação de mercado, né? Esse é um ponto que está destacado ali. Às vezes, a mesma conduta vai caracterizar as duas situações, o que é, do ponto de vista administrativo, irrelevante, porque basta caracterizar uma hipótese, a sanção vai ser a mesma. E a sanção, nesses casos, a principal delas é uma sanção de multa, uma sanção administrativa, portanto, aplicada por uma autoridade administrativa, e a principal delas é de multa pesada, que pode chegar a 20% do faturamento da empresa no ano anterior ao início da investigação, faturamento bruto da empresa, então pode chegar a esses valores bilionários, como no caso do cartel de cimentos, valores bilionários também no caso do cartel de gases industriais, que, aliás, ele provavelmente não vai ser paga essa multa por conta de um problema na instrução, nas provas, né? A investigação, muitas investigações do CAD começam em decorrência de uma investigação criminal. Foi isso no caso do cartel dos gases. E, nesse caso, foi feito prova via escuta telefônica e o pedido foi feito com base numa denúncia anônima, uma discussão que certamente vocês conhecem melhor do que eu. E isso, no STJ, invalidou toda a investigação, só que isso aconteceu depois do CAD julgar o caso. O CAD tinha julgado o caso, agora invalidou todas as provas que ele tinha usado. Então, a sanção pesada do ponto de vista econômico é a principal consequência, e tem outras sanções secundárias, como a publicação em um jornal de grande circulação, proibição de contratar com o poder público, que é uma sanção que o CAD aplicou já no passado, mas é uma sanção complicada, porque você acaba, na prática, reduzindo a concorrência no mercado. E tem também a previsão, né, inclusive, de medidas, no jargão da doutrina, medidas estruturais, que é esse exemplo que eu tinha dado antes, no setor de cimento, você fragmentar as empresas. Isso pode ser uma consequência. Além dessa sistemática de controle de condutas, né, repressão a condutas, a lei traz ainda, uma lei extensa, ela traz ainda um processo que alguns autores chamam de preventivo, né, e outros tratam como se fosse uma coisa completamente diferente, um controle das estruturas de mercado. O controle dos chamados atos de concentração, né, como resultou a formação da Ambev, né, duas empresas que se juntam. Esse controle está voltado, portanto, a certas operações empresariais, que, em princípio, do ponto de vista societário, do ponto de vista do direito de associação, são legítimas, previstas, né, no ordenamento privado, mas que trazem consequências ao mercado. Eu não vejo que aqui nós estejamos tratando de algo completamente diferente das infrações descritas no artigo 36. O que esse controle de condutas traz, ao exigir que certas operações empresariais sejam previamente analisadas pelo CAD, é criar mais uma exclusão de ilicitude para a hipótese de dominação de mercado. Então, nós vimos já no artigo 36, tem a previsão de que a dominação de mercado que decorre da maior eficiência do agente econômico, ela é lícita. Mas há um segundo conjunto de dominações de mercados que também são lícitas, embora a lei não seja tão clara ao tratar dessa forma. Não usa exatamente essa terminologia. Mas a lei, ao disciplinar os atos de concentração, a partir do artigo 88, e essa necessidade de submissão prévia ao CAD, o que ela faz é admitir que certas hipóteses de dominação de mercado, que não decorrem da maior eficiência, do jogo normal da concorrência, também são lícitas, como essas aquisições de uma empresa por outra. Então, quando uma empresa adquire outra, ou parte de outra, ou se funde com outra, você tem um aumento do poder de mercado que elas têm. E é um aumento artificial, ele não decorre do jogo natural da concorrência. É um crescimento artificial do poder econômico. Em princípio, seria ilícito, pelo artigo 36. Mas, seguindo a lógica do artigo 88 em diante, essas operações elas podem ser reputadas lícitas, preenchidas certas condições.
Então, é isso que o CAD vai fazer, ele vai verificar se, no caso concreto, são preenchidas as condições para que essas hipóteses de fortalecimento do poder econômico no mercado sejam reputadas como lícitas. O que essencialmente a lei manda fazer? Ela manda avaliar benefícios e os malefícios que esse fortalecimento do poder de mercado traz. Então, quando eu estava no início ali comentando que a concorrência não é algo natural, um dos pontos que eu coloquei é porque em muitos mercados a viabilização de certas atividades econômicas e de certos benefícios aos próprios consumidores, e nós consumidores de canetas, de água, pagamos tão pouco por esses produtos, depende de uma escala muito grande, depende das empresas ocuparem um pedaço muito grande do mercado. Então, a lei, de certa forma, reconhece isso, reconhece que estruturas de poder econômico podem trazer benefícios econômicos, podem gerar eficiências. Então, se uma empresa aumenta a escala, ela consegue produzir a custos mais baixos. É uma empresa que está com uma capacidade, tem duas empresas que estão com 50% da sua capacidade ocupada, tem metade da capacidade de produção dela está desocupada. Se elas se fundem, fecham algumas fábricas e passam a ter 100% da capacidade ocupada, o custo de produção da empresa resultante é menor do que o das duas empresas separadas, que tem que manter um custo de capital imobilizado e de mão de obra que não está produzindo. Então, aumentar a escala permite otimizar a produção. Há muitas situações também onde outros tipos de arranjos são necessários para você viabilizar novos produtos, novas formas de atuar no mercado. No setor de medicamentos isso é característico. Muitas vezes, para você conseguir lançar um novo medicamento, eu preciso de arranjos entre empresas concorrentes para que as diferentes patentes delas possam ser usadas de forma combinada para lançar um novo produto no mercado. Então, preciso desses acordos, elas precisam criar uma joint venture, uma nova empresa juntas, onde elas, concorrentes, serão sócias. Isso traz um benefício que é viabilizar um novo produto. Eu lembro de um caso, um contrato, uma vez me chamou a atenção, eram duas empresas farmacêuticas, à véspera não, mas algumas antecedência ali, pelo menos de um ano, antes de cair em domínio público um medicamento para asma, não vou lembrar o princípio ativo, mas elas já estavam se organizando para lançar um genérico no mercado. Qual que era a dificuldade naquele caso? Lançar um genérico não é algo trivial. Caiu em domínio público, já saio fazendo igual ao medicamento patenteado, porque eu preciso saber como fazer aquele medicamento. Uma das empresas sabia fazer o medicamento. Eram aquelas bombinhas que jogam o sal para dentro do pulmão. Só que ia cair em domínio público o sal, o medicamento, mas não a bombinha. Não adianta eu dar um chassi, um saquinho lá com sal, não tem como ministrar. A outra empresa tinha uma tecnologia, que era concorrente dela, tinha uma tecnologia para ministrar isso. Era um formato, quem tem asma talvez já tenha visto, parecia um aparelho grande que servia para o mesmo propósito. Então, o fato de elas poderem se juntar, elas concorrentes, poderem formar uma estrutura comum, uma empresa comum para lançar esse medicamento, traz um benefício para o consumidor, que é rapidamente você ter uma alternativa, assim que cair a patente, já tem uma alternativa de um outro medicamento no mercado. E, de fato, esse medicamento, se você acompanhar a curva de preço dele, depois que caiu a patente, rapidamente ele começou a baratear, porque já tinha alternativas genéricas chegando ao mercado. Então, são inúmeras as situações onde benefícios econômicos decorrem de algum nível de restrição à concorrência. O foco principal do agente não é, como no caso do cartel, restringir a concorrência. É desenvolver um novo medicamento, otimizar a sua produção, ampliar a sua atuação em dado mercado, mas tem como efeito secundário ali a restrição à concorrência. O que a lei manda o órgão fazer? Ele tem que sopesar esses benefícios existem, tá? E qual é o nível de restrição à concorrência? Uma coisa pode compensar a outra? Então, o artigo 88, basicamente, o que ele descreve que o cara deve fazer é isso. Olhar quais são os benefícios, olhar o nível de restrição à concorrência, olhar se esses benefícios, é uma exigência da lei, vão alcançar os consumidores e daí avaliar se aquela operação pode ser reputada lícita ou ilícita. Essencialmente é o que o CAD faz, esses grandes, rumorosos casos de concentração de empresa, como foi o da Ambev, foi o da Sadia Perdigão. Em tese, ele vai olhar os benefícios econômicos que aquela operação traz, pesar qual é o nível de restrição à concorrência que aquilo acarreta e avaliar se o resultado líquido, ganhos e perdas, é positivo. Sendo positivo, ele aprova. A tendência no CAD é sempre impor ou proibir ou impor restrições pesadas quando a restrição à concorrência é muito grande.
Não adianta você chegar com um caminhão de benefícios, propagandear o CAD, mas a restrição à concorrência é muito grande. Porque sabe o CAD que, se a restrição à concorrência for muito grande, eu não tenho como supor que aquele benefício, de alguma forma, vai se expandir pelo sistema econômico, alcançar o consumidor. Porque não vai se refletir em preços mais baixos, uma eficiência maior da empresa, se não tem concorrência remanescente para pressionar. Então, esse é o segundo tipo de atuação que o CAD desenvolve. Em relação a a forma como a lei define isso, né, ela cria um procedimento de análise que exige que certas operações empresariais denominadas atos de concentração sejam previamente apresentadas ao CAD. E o que são esses atos de concentração, a lei traz uma definição bastante ampla no artigo 90. O artigo 90, em 2 incisos, no 1 e no 3, descreve operações societárias, que estão na lei societária, lei 6.404 e no Código Civil. O inciso 1 nunca acontece do ponto de vista societário, fusão de empresa não acontece porque tem dificuldades práticas e tributárias. E 3, incorporação de empresa é algo recorrente, né? Uma empresa absorve o patrimônio da outra. E o inciso 2, ele abrange a mais variada gama de operações, seja que forma elas tiverem, de compra de partes ou todo de empresas. Então, vai abranger todas essas operações que no jargão do mercado chama de fusão e aquisição, que usando imprecisamente os termos societários, mas que envolve aquisição de empresas ou partes de empresas, caem na noção de atos de concentração. E a lei vai até além, ela inclui nessa noção de atos de concentração o que ela chama de contratos associativos, consórcios ou joint ventures, arranjos de cooperação entre empresas. Então, acordo de cooperação entre concorrentes. E qual que é o critério para apresentar isso? Quando é que o CAD, isso precisa ser apresentado ao CAD? Em princípio, quando o faturamento das partes envolvidas for relevante. Então, o artigo 88 traz lá uma regra de faturamento. Uma parte tem que ter 750 milhões, a outra 75 milhões. Caracterizado uma dessas operações, aí precisa da notificação prévia, o controle prévio por parte do CAD. Então, não deixa de ser um sistema preventivo, né, um preventivo de controle de estruturas artificiais de poder econômico. Você ter um controle de estruturas bem feito facilita depois, reduz a necessidade de um controle de condutas mais intensivo. Para concluir essa discussão aqui sobre o CAD e a parte administrativa, um comentário breve aqui sobre a relação, essa interface entre o administrativo e o judicial, não na perspectiva penal ainda, né, que eu vou concluir a exposição aqui só fazendo alguns comentários na área, sobre o tema na área penal, mas da possibilidade dessas decisões administrativas serem revistas pelo Poder Judiciário. Então, eu não tenho dúvida de que há essa possibilidade de revisão, não poderia ser diferente, é um princípio constitucional. Então, as partes que foram sancionadas ou aquelas que tiveram uma operação proibida pelo CAD, elas podem levar esses temas ao judiciário. Até recentemente isso tendia a ficar concentrado em Brasília, porque a lei menciona que o foro competente deve ser a Justiça Federal de Brasília, mas o Supremo, em recente decisão, que inclusive teve origem aqui no TRF, o caso teve origem aqui na 4ª Região, afirmou que essa regra legal ela é inconstitucional, que você tem que aplicar a regra constitucional. A parte autora pode demandar o CAD e a União no seu foro, na sua residência. Então, deve talvez fazer surgir ações de revisão das decisões do CAD em outras regiões da Justiça Federal. Vai ser sempre, nesse caso, discussão na Justiça Federal. Nessas ações, o que eu vejo, principalmente no Judiciário de Brasília, é uma tendência de alguns juízes olharem apenas para as questões e discussões de naturezas formais. Então, vou olhar se o processo administrativo foi observado, as garantias. Alguns juízes entram mais numa valoração da própria prova. Teve um caso, há poucos anos atrás, onde um juiz entendeu que o CAD comprovou a existência de um cartel sem elementos suficientes. Então, ele entrou realmente na valoração da prova. A empresa foi condenada porque teria participado de uma reunião onde os concorrentes se reuniram para... imagino que para falar de preço, né? De outra coisa não seria. Mas o juiz entendeu que a mera existência, só aquele fato em si de que houve aquela reunião sem nenhum elemento adicional era uma prova insuficiente. Então, ele entrou numa valoração da prova. Então, tem essa análise mais formal dos aspectos procedimentais. Alguns juízes
entram nessa valoração da prova, né? Outros não. Outros acham que rever a valoração, a interpretação que o CARI deu aos fatos não caberia no âmbito da revisão judicial. E eu já vi decisões ainda também que vão rever tudo, inclusive a própria discussão econômica, né? O caso Nestlé Garoto, né? Que até hoje está indefinido, uma operação que o CADE barrou em 2003, foi ao judiciário, conseguiram uma liminar em primeira instância, depois o juiz de primeira instância reviu a decisão, e houve uma discussão tanto do mérito quanto dos aspectos formais. Entrou-se na discussão de que aquela operação, se ela prejudicaria ou não a concorrência, né? Foi a fundo nos próprios fatos, na própria análise econômica daquela decisão. Se o resultado foi ou não ajustado do ponto de vista econômico, é um debate mais extenso, mas o fato é que o judiciário foi rever, de fato, a discussão no seu mérito. O CADE, a postura dele nas suas contestações, e isso em parte é referendado por alguns juízes, é alegar que o controle deveria ficar distrito às questões formais e procedimentais. Você rever a decisão do CADE, né, se teve cartel naquele caso, não teve, se aquele ato de concentração vai restringir demais a concorrência ou não, seria como rever o mérito do ato administrativo, né? Seria o judiciário ir além da sua competência e rever o mérito do ato administrativo. Eu, pessoalmente, não concordo com isso, embora eu também não acho que o judiciário deveria adotar uma postura de superativismo e começar a revisar toda e qualquer análise econômica feita pelo CADE, mas eu não acho que tem uma restrição ao judiciário de olhar o que aconteceu naquele caso sob esse argumento do mérito. Porque a atuação do CADE ela é vinculada. A discussão sobre o mérito do ato administrativo é essencialmente ligada à existência ou não de discricionariedade do ato. A escolha que o administrador faz, a lei dá ao administrador a possibilidade de escolher 2, 3 hipóteses distintas, ele escolhe a hipótese A. Não deveria o judiciário rever, não é a A, tem que ser a B. Aqui você está realmente um problema do judiciário usurpar a competência do administrador quando existe essa discricionariedade. Agora, o CADE, enquanto um órgão que sanciona ilícitos, ele não tem discricionariedade. Ou ele pune, você tem o ilícito, ele tem que punir, né? Ou se não tem o ilícito, ele não pune, é um ato vinculado. E a própria análise de ato de concentração também, ao meu ver, é uma atuação vinculada. Ou estão presentes os pressupostos legais para provar aquele ato, e aí o particular tem direito que aquele ato seja aprovado e realizar aquela operação, ou não estão e o cara tem que barrar. Não tem discricionariedade nessa análise de ato de concentração. Claro, a lei traz uma dificuldade para o intérprete e para o aplicador porque ela usa conceitos indeterminados, mas é uma dificuldade que nós, operadores de direitos, enfrentamos em inúmeras situações, não só aqui nesse âmbito. E só para concluir essa discussão, também eu trago uma discussão que é bastante recente e interessante em relação a essa revisão dos atos do CADE. Quando o CADE aprova uma dessas operações entre empresas, em princípio, ele não poderia rever a sua decisão, a não ser, a lei prevê, em 3 situações que estão transcritas ali. A decisão ter se baseado em informações falsas, né? A parte enganou a autoridade, não foram cumpridas as obrigações que foram impostas, então o CADE, para aprovar a operação, como no caso da Sadia Perdigão, obrigou a empresa a vender várias fábricas, isso não foi cumprido, ou não foram alcançados os benefícios visados, o que é muito mais etéreo. Tem uma discussão que chegou agora, aliás, ela já estava no judiciário antes por outros motivos, mas que o judiciário vai ser convidado a resolver agora, que é de um ato de concentração que foi aprovado em 2007, com uma condição que o agente econômico não concordou. O que ele fez? Ele judicializou. Ele disse, olha, eu estou de acordo com a aprovação, com as demais condições que foram impostas, mas não com a condição X. E entrou no judiciário contra essa condição, que a condição obrigava as partes a abrir, tornar público aos demais agentes econômicos os seus preços e contratos celebrados, como se os concorrentes fossem monitorar a conduta daquelas empresas depois da operação. A empresa foi ao judiciário, na primeira região, na Brasília, alegando que estava violando os seus segredos comerciais e acabaria tendo um efeito contrário de falsear a concorrência. O judiciário aceitou esse argumento em caráter liminar, não tem sentença, né, embora o processo já tenha uns 6 anos, não tem sentença ainda, aceitou esse argumento e essas informações nunca vieram a público. Em 2013, o CADE falou,
de um processo administrativo relacionado a esse tema, ele falou, olha, como a parte foi ao judiciário e a minha decisão foi suspensa pelo judiciário, eu entendo que houve um descumprimento das obrigações que eu entendia necessárias para aprovar aquela operação. Em outras palavras, o CAD falou, olha, como você exerceu o seu direito de ação e a minha decisão foi invalidada pelo judiciário, na prática a minha decisão não foi observada. Aquilo que eu entendia necessário para evitar efeitos danosos à concorrência não se implementou porque você foi ao judiciário. Então eu vou rever esse ato de concentração, vou rever se essa aprovação, que lá de 2007, ela deveria ou não ter sido dada. Vejo que é uma discussão interessante, né? Porque, na verdade, o que o CAD na prática está dizendo é, se você for ao judiciário questionar as minhas decisões, eu vou dizer que você está descumprindo as minhas decisões. Não vou questionar o teu direito de ir ao judiciário, não vou dizer que você tem que cumprir alguma coisa que uma liminar te isenta de cumprir, mas eu vou dizer que eu posso revisar a decisão. E isso, agora, com essa decisão de 2013, agora, recentemente, a empresa, é um consórcio, White Martins e Petrobras, foram ao judiciário para levar essa discussão, dizendo que o CARE, na verdade, está descumprindo, está passando por cima de uma decisão judicial. Eu não vou me alongar aqui no sistema penal, até porque eu não sou penalista, mas são pontuais as regras penais que a nossa legislação traz sobre esse tema de concorrência. Uma está na Lei 8137, que fala de abusar do poder econômico e de formar acordo. É a hipótese que, na prática, você acaba encontrando no judiciário. A punição de cartéis, é o inciso 2 do artigo 4º, a formação de acordos entre concorrentes como um crime. O abuso do poder econômico também poderia ser, mas é mais difícil você punir, verificar. Como eu comentei antes, o próprio CAD tem mais dificuldade de punir as situações de abuso unilateral ao invés de cartel. Eu encontrei esses dias alguns penalistas falando que as duas condutas tratam da mesma coisa. Eu acho que é um erro, né? Eu não sou penalista, mas eu vejo às vezes como os penalistas se batem na área de direito penal econômico, tanto na parte de direito concorrencial, na parte cambial, por não terem uma compreensão mais precisa dos fatos subjacentes. Então, aqui eu vejo desses dois incisos coisas muito diferentes. Um, ele está falando de abusar do poder econômico, ele está falando de um crime de dano, ele está pressupondo um resultado. E o outro é um crime formal, é simplesmente o acordo em si, não importam as consequências, se teve consequências, mas a mera existência do acordo já caracterizaria o crime. Paralelamente a isso, você tem a previsão na lei de licitações, né, do chamado cartel em licitação, que, aliás, hoje em dia na parte penal tem um destaque muito grande, né, por conta da Operação Lava Jato. Essa hipótese do cartel, um cartel formado para fraudar uma licitação, né? O poder público organiza ali um mercado pontual para disputar um objeto que ele está oferecendo, e esse mercado da concorrência, o mercado para o qual há a licitação, ele é falseado pelo comportamento colusivo dos agentes econômicos. Então, você tem também uma punição, uma previsão criminal de sancionamento dessa conduta. Há um aparente conflito entre essas duas normas, que eu acho que é fácil de resolver. Eu não acho que haja um concurso formal aqui de crimes, mas, ao meu ver, a conduta da Lei 8137 ela é absorvida pela Lei 8666, porque para praticar o cartel em licitação eu tenho que fixar preços, chegar a um acordo com os meus concorrentes. Então, uma absorve a outra. Você tem, na verdade, mais um conflito aparente do que um concurso formal de crimes. Aqui, só para concluir, tem alguns slides, não vou me alongar neles, mas a ideia só que eu queria destacar é que, muitas vezes, na academia, quando você vai falar com os penalistas, a criminalidade econômica é tratada como uma coisa secundária. Já tem o CAD, para que você vai trazer direito penal para resolver essas questões? Resolve financeiramente essas questões, com penas e multas. Não precisa criminalizar isso, trazer o direito penal. Eu, pessoalmente, discordo. Eu acho que até tem outras esferas onde você poderia tirar o direito criminal, mas não dessa esfera econômica. E por uma razão simples, senão os incentivos vão ficar errados. Não adianta só você punir a empresa com uma pena muito pesada, que é o que o CAD faz. Porque você vai estar punindo os acionistas, que tudo bem, eles deveriam estar fiscalizando o que seus diretores estão fazendo. Mas o controle que eles exercem sobre os diretores é limitado. Você tem que chegar ao diretor também, tem que punir os acionistas e quem praticou a conduta. E eu trouxe esse gráfico aqui da União Europeia, porque na União Europeia os cartéis são punidos com multa só. Você não tem crimes, pelo menos na esfera comunitária. Em alguns países até tem. E são as multas mais altas. Você vê um crescente de multas ali que chega a quase a 10 bilhões de euros, pelo menos é um período já um pouco ultrapassado esse dado, 2009.
mas multas muito pesadas, que às vezes tem até um efeito contraproducente, que é inviabilizar a empresa, né, fazer com que a empresa seja menos eficiente e consiga competir menos. Nos Estados Unidos, você tem um sistema um pouco diferente, as multas são muito mais baixas, mas você tem, paralelamente, um sistema de punição criminal. E punição criminal é relativamente pesada, né? As penas podem ser duras. No ano passado, de 5 a 10 anos, e regime fechado mesmo em prisão para quem pratica cartel. Quando você vai conversar com executivos de empresas multinacionais, com que eles estão mais preocupados? Com a Europa ou os Estados Unidos? Normalmente com os Estados Unidos. Porque a multa, quem vai absorver, é um acionista disperso lá, né? As empresas, a maior parte das grandes multinacionais tem um capital disperso. Então, é um acionista não identificável que vai absorver aquela multa. Mas ser procurado nos Estados Unidos, né, você não vai mais sair do teu país, né, com o risco de ser extraditado, não vai mais poder fazer compras em Miami. Aliás, se vocês tiverem uma curiosidade, né, eu comento só com os alunos de graduação que estão começando a tratar disso, mas se vocês entrarem na página da Interpol e olharem os brasileiros que estão na lista vermelha lá da Interpol, além de alguns políticos famosos, você tem executivos de empresas que praticaram cartéis aqui no Brasil, eram multinacionais brasileiras, praticaram cartéis com efeitos nos Estados Unidos e na Europa, e que são procurados nos Estados Unidos. Eles não podem, na prática, não podem sair do país. Qualquer país, se pisarem fora do país, eles vão ser extraditados para os Estados Unidos. Então, isso cria, né, um desincentivo para quem está lá na ponta, quem não é o dono da empresa, mas é quem, de fato, toma a decisão de entrar ou não entrar em um cartel. E, curiosamente, o nosso primeiro sistema de proteção à concorrência ele nasceu no direito penal. Essas leis da década de 30 eram leis de caráter penal. Então, eram esses os pontos que eu traria na parte de concorrência. Vocês ainda têm que me aguentar falar sobre telecomunicações. Sugeriria aqui um intervalo, talvez uns 10 minutos para vocês e para mim, e a gente retomaria 3h20. E, claro, estou à disposição para perguntas durante a exposição, depois, quando vocês acharem melhor. Obrigado.